Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 80 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP do Canadá de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Então vamos começar o nosso podcast de hoje com alguns destaques da semana. Após aquele rumor que nós comentamos aí do SBT, entrar na briga pelos direitos de transmissão da Fórmula 1, a Band anunciou, sua renovação com os direitos de transmissão da Fórmula 1 até 2025, encerrando qualquer tipo de discussão aí ou de competição com alguma outra emissora, Outro destaque também é que a Fórmula 1 divulgou que o GP da Austrália foi renovado até 2035, aí em Melbourne, Então nós teremos aí o GP da Austrália pelo menos até 2035. Por fim, dos nossos destaques da semana, é uma questão polêmica aí que a FIA decidiu, em prol da segurança dos pilotos, minimizar os efeitos do porpoising, do golfinhar dos carros ali. Tivemos uma reclamação muito grande do Hamilton no último GP, falando que estava com dores nas costas. O Daniel Ricciardo chegou a reclamar também. E vários pilotos estão reclamando aí do efeito do porpoising, que é o golfinhar, que o carro está quicando muito. E em prol da segurança, a FIA decidiu que vai minimizar esses efeitos, traçando algumas metas, mas isso pode ser que diminua a velocidade dos carros, porque vai diminuir a pressão aerodinâmica. Então, o Hamilton estava reclamando muito do porpoising, mas a Mercedes, hora nenhuma, quis elevar um pouco aí o carro por conta de perder velocidade, Também não queria perder a velocidade, mas a FIA decidiu, em prol da segurança, que irá limitar isso. Então, pode ser que a gente não tenha tanta alteração da potência das equipes, porque várias que estão com problemas de porpoising pode perder velocidade e ficar mais do mesmo. Mas o mais importante é a segurança dos pilotos e parar com esse efeito aí que os pilotos estão reclamando muito, que o Daniel Ricciardo chegou até a comentar que parecia que a cabeça dele era uma bola de basquete, de tanto que ficava quicando, no último GP. E o Hamilton reclamou de muitas dores e que quase abandonou a corrida por conta dessas dores. Então vamos ver aí os próximos capítulos em relação a essa limitação do porpoising. Mas eu acredito que ficará mais do mesmo, porque os carros que estão sofrendo com esse problema, ao se elevar e minimizar esse problema, também irá perder a velocidade. Vamos falar um pouquinho aí dos destaques no treino livre, lembrando que no treino livre nós descobrimos que o Tsunoda iria largar em último, após trocar toda a sua unidade de potência, e o Leclerc também iria largar na última fila do grid após trocar toda a sua unidade de potência. Primeiramente, o Leclerc havia trocado apenas um componente, e aí iria perder 10 posições no grid, mas depois ele foi e resolveu e trocou toda a sua unidade de potência, foi com motor novo para o GP do Canadá. Fora isso, no Qualify, é interessante a gente mencionar o Qualify porque nós tivemos um treino classificatório na chuva. E na chuva, querendo ou não, iguala um pouquinho os carros, E aí a capacidade do piloto, a pilotagem sobressai. A chuva iguala um pouquinho a concepção dos carros. Nós vimos isso claramente, principalmente no TL3 também, que estava mediante chuva, onde o Fernando Alonso fez uma volta super rápida de Alpine, e também no Qualify. O Qualify na chuva iguala um pouquinho as condições dos carros e nós vemos aí mais a maestria dos pilotos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos um P2 do Alonso com a Alpine. E isso foi um destaque, tem que ser chamado a atenção. A pilotagem do Fernando Alonso em conseguir um P2 com uma Alpine. O carro não proporciona um P2, mas ele conseguiu um P2 na chuva, porque na chuva iguala as condições. Mas antes da gente falar do Fernando Alonso e do seu P2, no Q2 o Pérez bateu seu carro e ficou fora.
E o Leclerc nem quis participar do Q2, o Leclerc participou do Q1 porque ele já iria largar na última fila do grid mesmo, mas o Q1 ele resolveu fazer uma volta rápida. Agora no Q2 ele nem participou também, ficou em 15º no Q2, mas iria largar na última fila por conta da punição. E o Pérez bateu e ficou fora do Q3, e ficou com uma posição muito ruim. E aí nós tivemos o Q3 na chuva, como eu já disse, um P2 do Alonso, que merece destaque, um P5 do Magnussen, que merece destaque, e um P6 do Mick Schumacher, também que merece destaque, a melhor posição no treino classificatório do Mick Schumacher na carreira. Então, e tivemos uma pole position previsível, né, de Max Verstappen com um tempo de 1:21.299. Mas o melhor de se falar desse treino classificatório foi esse P2 do Alonso, foi impressionante. Vamos falar um pouquinho agora da corrida. Foi uma corrida bem razoável, na minha opinião. Não foi uma corrida excepcional, mas também já tivemos corridas piores nessa temporada. Então, foi uma corrida aí nota 6. Não achei uma corrida tão excepcional, mas também não foi das piores. Nós tivemos uma largada respeitosa de quase todos os pilotos, que mantiveram suas posições. E foi uma corrida marcada por 2 virtual safety car, com os abandonos do Pérez por problemas mecânicos e do Mick Schumacher também por problemas mecânicos, e com um safety car, sem ser o virtual, com a batida infantil do Yuki Tsunoda, que vamos comentar mais pra frente. Nesse virtual safety car, nós tivemos as estratégias das equipes em troca de pneus, e fora isso, mais uma vitória tranquila de Max Verstappen. Mas enfim, vamos falar agora de alguns destaques individuais da corrida. Max Verstappen, 26ª vitória na Fórmula 1. Ele é simplesmente o mais jovem da história da Fórmula 1 a chegar às 25 vitórias. Ele ultrapassou simplesmente Jim Clark e Nick Lauda em número de vitórias na Fórmula 1. Uma corrida sem erros, uma corrida consistente. Isso nós temos falado do Max Verstappen nessa temporada em quase todas as corridas. Ele é um piloto que não comete erros, ele está no melhor momento da carreira, né? 24 anos, tem o número 1 no carro, ou seja, ele não tem aquele fardo de conseguir um título da Fórmula 1, porque ele já é campeão da Fórmula 1. Então tá tudo mais leve, no melhor momento da carreira, com o físico em dia, com o mental em dia. Ele não comete erros, mais uma corrida consistente, mais uma vitória do Max Verstappen. Então um destaque positivo para o Max Verstappen, mais uma vez. É chover no molhado falar do Max Verstappen, um piloto excepcional. E o interessante ainda de se mencionar é que nessa temporada de 2022, com a mudança de regulamentos, nós estamos vendo muitos erros dos pilotos, de quase todos os pilotos, erros de quase todas as equipes, e do Max Verstappen é muito difícil a gente falar de um erro dele. Ele sempre está com corridas consistentes, sem erros e vitórias tranquilas, como foi do GP do Canadá, mais uma vitória tranquila do Max Verstappen. Vamos falar agora do Sérgio Pérez, segundo lugar no campeonato de pilotos e sendo um excelente companheiro de equipe aí para o Max Verstappen. Já assumiu essa condição de segundo piloto, de fiel escudeiro. Desde 2011 a Fórmula 1 não via 2 pilotos da Red Bull como P1 e P2 no campeonato de pilotos. Na verdade, o Sérgio Pérez cometeu aquele erro no treino classificatório, né, que ele ficou no Q2 ainda, porque ele bateu o seu carro, mas vinha fazendo uma corrida digna, ganhando posições até seu abandono por problemas mecânicos na volta 9. E aí não é culpa dele, né? Ou foi problema do carro, mas ele vinha fazendo uma corrida digna. Tudo bem que ele errou no treino classificatório, mas ele é o segundo lugar no campeonato, ele é um fiel escudeiro para o Max Verstappen, então num contexto geral, e principalmente por ele ter abandonado a corrida por problemas mecânicos e não por erro humano, assim dizendo, acaba sendo um destaque positivo aí que ele conseguiu ainda manter o P2 no campeonato de pilotos. Vamos falar agora de George Russell. Outra corrida fantástica, escalando o pelotão e garantindo bons pontos para a Mercedes. Eu não lembro a última vez que eu falei de uma corrida ruim do George Russell. Ele vem sendo o piloto destaque da primeira parte da temporada, na minha opinião. A mesma consistência e a questão que eu falei de poucos erros do Max Verstappen eu atribuo também ao George Russell. Cada um
com o seu carro. Lembrando que o Max Verstappen tem um carro que lhe garante o título, que é uma Red Bull, e o George Russell tem uma Mercedes que ainda não pode lhe garantir o título, né? Falado do George Russell, vamos falar agora do Charles Leclerc. Fez uma corrida excelente também, escalando o pelotão, lembrando que o Charles Leclerc largou na última fila por conta da troca de toda a sua unidade de potência e veio fazendo uma corrida escalando o pelotão. E ele ficou várias voltas atrás do Esteban Ocon, não conseguindo ultrapassar, porque ele tinha pneus duros muito mais desgastados e o Ocon, que havia parado com o Virtual Safety Car, estavam com pneus duros novos. Então ele não tinha grip suficiente para fazer a curva ali e conseguir depois a ultrapassagem com o DRS. Por isso que ele ficou várias voltas atrás do Esteban Ocon, e não por uma questão de má pilotagem ou de não ter talento para isso. Então, com pneus bem mais velhos, desgastados, ele não conseguia o grip suficiente nas curvas para conseguir depois uma tentativa de ataque aí contra o Esteban Ocon. Mas fez uma corrida excelente, garantiu bons pontos para a Ferrari, para quem largou na última fila, e foi considerado o piloto do dia, que também foi meu voto. Yuki Tsunoda largou em último por também ter trocado toda a sua unidade de potência, vinha fazendo uma corrida digna, escalando o pelotão, até cometer um erro infantil na saída dos boxes e bater o seu carro, gerando safety car na pista. Yuki Tsunoda, a partir do momento que ele foi para os boxes e fez a troca de pneus, os pneus vêm no pit lane ali, não vêm totalmente aquecidos, são pneus frios, principalmente na primeira volta. Por isso que os pilotos não conseguem melhorar muito seus tempos com pneus novos na primeira volta, porque vem a volta de aquecimento do pneu. E ele, com pneus frios, foi entregar muito mais do que podia e cometeu um erro infantil e bateu o seu carro logo na saída do pit lane. Eu estava considerando um ponto positivo o Yuki Tsunoda até ele cometer esse erro infantil. Então um destaque muito negativo aí para o Tsunoda nesse final de semana, na minha opinião. Vamos falar agora do piloto da casa, do canadense Lance Stroll. Fez uma corrida muito digna, defendeu muito bem sua posição durante toda a corrida. Era muito difícil para os pilotos ultrapassarem o Lance Stroll, ele defendia bem e ainda conseguiu garantir pontos para sua equipe, para a Aston Martin, que está longe de ser uma equipe de ponta. Então, ele fez um bom trabalho de casa, né? Ele é um canadense e conseguiu aí um pontinho interessante para a Aston Martin e fez uma corrida muito digna, defendendo bem a posição. Diferente do outro canadense, que é o Latifi, que mais uma vez a gente tem que atribuir como destaque negativo por não ter conseguido fazer nada durante a corrida. Lewis Hamilton, uma corridaça também, uma corrida muito segura do Lewis Hamilton, garantiu seu segundo pódio na temporada, então o Lewis Hamilton foi ao pódio, estava muito feliz por conta disso. É o que ele pode fazer com a Mercedes que tem. Então, para quem tem uma Mercedes, saiu até no lucro, um P3 aí, ele fez uma corrida muito segura, fez um qualify muito seguro também, e uma corrida aí também sem erros, uma corrida também muito boa do Lewis Hamilton, garantindo um P3. Carlos Sainz. Carlos Sainz vinha fazendo uma corrida muito boa, até as voltas finais, na minha opinião. E eu explico por quê. Se o Carlos Sainz, a gente fica sempre comentando nas lives que o Carlos Sainz ainda não assumiu sua condição de segundo piloto. O Pérez já assumiu sua condição de fiel escudeiro de segundo piloto, ele sabe que o Max Verstappen é o piloto número 1 da Red Bull, mas o Carlos Sainz parece que ainda não assumiu essa condição de segundo piloto e por isso vem errando muito nessa temporada de 2022. A gente vem falando muito isso nas lives que nós fazemos de análise pós-GP, lá no Instagram. E o Carlos Sainz, por não assumir a condição de segundo piloto, ele sempre quer vencer, ele sempre quer tirar o máximo do carro, tentar bater o Charles Leclerc, o que ele não tem conseguido na temporada. Eu acho que essa questão dele tentar ser o primeiro piloto foi pela aquela falsa impressão que nós tivemos da pontuação da temporada passada, que ele ficou à frente do Charles Leclerc. Mas essa temporada ficou bem nítido que o Charles Leclerc é bem mais talentoso e que ele é o primeiro piloto da equipe, não o Carlos Sainz. Mas então o Carlos Sainz vinha fazendo uma corrida até muito boa. E ele ficou em P2, mas nas voltas finais
ele tinha pneus muito mais novos do que o do Max Verstappen, estava a menos de 1 segundo do Max Verstappen, ficou, 8 voltas dessa forma, não conseguiu atacar o Max Verstappen e conseguir a posição. Então, para quem quer ser o primeiro piloto da Ferrari, para quem quer disputar o título contra a Red Bull, teria que ultrapassar o Max Verstappen e ter ganhado a corrida. Com pneus bem mais novos do que o do Max Verstappen. Então, por isso que por mais que ele tenha tido uma corrida digna, eu vou colocar um destaque negativo para o Carlos Sainz, porque na minha opinião, quem está numa Ferrari disputando o título e que não aceita a condição de ser segundo piloto, deveria ter atacado o Max Verstappen e ganhado a corrida, sua primeira corrida na Fórmula 1. Então, por isso que um destaque negativo aí para o Carlos Sainz. Guan Yu Zhou e Valtteri Bottas nas Alfa Romeos. Ambos também corridas muito dignas, conseguiram bons pontos aí para a Alfa Romeo. Então, o Bottas começou muito bem a temporada, deu um declínio, mas agora parece que está conseguindo a consistência de novo. Então, também o Valtteri Bottas é um destaque positivo nessa primeira parte da temporada. E os dois garantiram bons pontos para a Alfa Romeo. Vamos falar um pouquinho agora das McLarens, do Daniel Ricciardo e do Lando Norris. O Daniel Ricciardo mais uma corrida bem apagada, e o Lando Norris vinha fazendo uma corrida até digna, até o erro grotesco, né, do pit stop duplo das McLarens, e erraram feio no pit stop do Lando Norris. Ele perdeu muito tempo de pista, caindo para quase último, se eu não me engano. Então, o destaque negativo é tanto para o Daniel Ricciardo quanto para a McLaren em si como equipe pelo erro no pit stop do Norris. O Norris eu vou absolver um pouco dessa acusação aí da McLaren, porque não teve erro propriamente dele, e sim da equipe. Por fim, vamos falar das Alpines, do Fernando Alonso e do Esteban Ocon. O Fernando Alonso fez um qualify excepcional, eu disse que na chuva iguala um pouco as condições dos carros, ele largou em P2. No entanto, o Alonso e a Alpine fizeram uma estratégia equivocada, na minha opinião. Não quiseram parar no virtual safety car decretado e tentou levar o carro adiante, e quando teve a sua parada não foi tão satisfatória e ele caiu bastante, perdeu bastante posições. E lembrando que o Alonso não queria brigar nem com a Ferrari e nem com a Red Bull. A briga dele seria com as Mercedes, ele declarou isso, mas nem isso ele conseguiu. Então, por mais que ele tenha feito um qualify excepcional, e a gente sabe que a Alpine também não é o melhor carro do grid, né? Mas a estratégia da Alpine em si fez com que o Alonso tivesse uma corrida um pouco apagada. E em contrapartida, o Esteban Ocon teve uma corrida razoável e foi marcado principalmente pela defesa de posição contra o Charles Leclerc. Então, assim, acabou que na corrida o Ocon sobressaiu mais do que o Alonso, que tinha feito um qualify impecável, porque o Ocon conseguiu defender essa posição do Charles Leclerc por várias voltas e fez uma corrida bem mais digna do que o Alonso, na minha opinião. Nós tivemos então, agora vamos falar dos abandonos. Nós tivemos então os abandonos do Pérez por problemas de potência do motor, né? O Mick Schumacher também por problemas mecânicos, e o Tsunoda com esse acidente infantil que eu mencionei. Punições: 5 segundos para o Lando Norris por exceder a velocidade do pit lane, e 5 segundos para o Alonso, que foi decretado pós-corrida por ele mudar de direção mais de uma vez para defender a posição contra o Valtteri Bottas. Vamos falar agora do piloto do dia. Piloto do dia, Charles Leclerc. Eu também votei no Charles Leclerc, achei que ele foi o piloto do dia por essa corrida aí, escalando o pelotão, uma corrida sensacional aí do Charles Leclerc. Volta mais rápida, Carlos Sainz, 1:15.749. Falado isso, vamos falar do resultado da corrida, mencionando apenas os 10 primeiros. Vitória de Max Verstappen, em segundo lugar Carlos Sainz, em terceiro lugar, fechando o pódio, Lewis Hamilton. Quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Charles Leclerc. Sexto lugar, Esteban Ocon. Sétimo lugar, Valtteri Bottas. Oitavo lugar, Guan Yu Zhou. Nono lugar, Fernando Alonso. Décimo lugar, Lance Stroll. Falado isso, vamos falar da classificação do campeonato de pilotos. Lembrando que eu vou mencionar apenas os 10 primeiros.
Max Verstappen lidera, né? Aumenta a sua liderança, 175 pontos. Em segundo lugar, Sérgio Pérez, 129 pontos. Terceiro lugar, Charles Leclerc com 126 pontos. Quarto lugar, George Russell com 111 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz com 102 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton com 77 pontos. Sétimo lugar, Lando Norris com 50 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas com 46 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, 39 pontos. E décimo lugar, Fernando Alonso com 18 pontos. E como que está a tabela de construtores? A Red Bull aumenta ainda mais sua liderança, 304 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari com 228 pontos. Terceiro lugar, a Mercedes com 188 pontos. Quarto lugar, a McLaren com 65 pontos. Quinto lugar, a Alpine com 57 pontos. Sexto lugar, a Alfa Romeo com 51 pontos. Sétimo lugar, a AlphaTauri com 27 pontos. Oitavo lugar, a Aston Martin com 16 pontos. Nono lugar, a Haas com 15 pontos. Décimo lugar, a Williams com 3 pontos. Falado isso, vamos analisar aí os meus palpites que durante a semana aí. Eu falei que seria uma pole position do Max Verstappen e acertei. Falei que seria uma vitória do Max Verstappen, também acertei. Atribuí o segundo lugar ao Charles Leclerc, errei. E falei que o terceiro lugar seria o Pérez, também errei. Volta mais rápida, falei que seria o Max Verstappen e também errei. Então eu acertei a pole position do Max Verstappen e o primeiro lugar aí do Max Verstappen. E o próximo GP, o GP da Grã-Bretanha, ou seja, em Silverstone, daqui 2 semanas, nos dias 1º a 3 de julho, nós também faremos aí os vídeos do que esperar e a da análise pós-GP, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!